meus caros, forte abraço em todos. Hoje, neste vídeo, nós vamos trabalhar com as modalidades de intervenção de terceiros. Mas neste momento, eu nem quero tratar especificamente de cada uma delas, tá? Eu vou trabalhar com vocês, neste vídeo, a correção do polo passivo, que é um assunto importante lá da resposta do réu. Para em outro vídeo que eu vou colocar no canal, basta você procurar, trabalharmos com a oposição. Então, neste vídeo, eu vou demonstrar para vocês as atuais modalidades e espécies de intervenção de terceiro segundo o CPC de 2015, tá? E trabalhar em 2 vídeos com a correção do polo passivo e com a oposição. Tranquilo? Então, vamos lá, vem aqui comigo, tá? Para a gente colocar aqui, ó, as modalidades de intervenção de terceiros. Intervenção de terceiros. Cuidado, meu povo, que nós temos como modalidades 3 diferentes formas de intervenção. Então, em modalidades de intervenção de terceiro, nós temos a modalidade espontânea. Então, nós temos a modalidade espontânea, nós temos a modalidade provocada, e aquela que parcela da doutrina chama de mista, que é a expressão que eu gosto mais, ou também chamada por alguns de sui generis, a modalidade de intervenção sui generis, tá? Então vamos lá. Vamos trabalhar com cada uma delas para vocês entenderem onde eu quero chegar. Assista esse vídeo até o final para que você compreenda bem esses importantes institutos. Então, não esqueça aqui que na modalidade espontânea nós temos a assistência, tá? A assistência é modalidade de intervenção de terceiros espontânea. E segundo o professor Fred Didier, aqui também se enquadra o recurso de terceiro prejudicado. Recurso de terceiro prejudicado também é modalidade de intervenção espontânea, tá? Então, apesar do nome, não esqueça que se trata de uma modalidade de intervenção de terceiro espontânea. Em outro momento, nós vamos trabalhar com recurso de terceiro prejudicado, tá? Então, espontânea assistência. E por quê? Presta atenção. Na assistência, pessoal, o terceiro, ele não é convocado para ingressar no feito. Ele, sozinho, por livre e espontânea vontade, decide ajudar uma das partes originárias e pleiteia o seu ingresso no feito. Daí ser uma modalidade espontânea de intervenção, tá? Vem aqui comigo, porque nós temos as modalidades provocadas. E aí eu estou falando de denunciação. Denunciação da lide. Denunciação da lide. Eu estou falando do chamamento ao processo. Chamamento ao processo. E, por último, eu estou falando do incidente de desconsideração. Incidente de desconsideração da personalidade da PJ, né? Da personalidade da pessoa jurídica, tá? Personalidade da pessoa jurídica. Então, cuidado aqui, pessoal, porque essas modalidades
essas três espécies de intervenção pertencem à modalidade provocada, porque o terceiro aqui, ele não pleiteia o seu ingresso no feito, tá? Ele é convocado para ingressar no feito por uma das partes originárias, tá certo? Então, cuidado para você não confundir essas modalidades. Ótimo. E por último, existe a chamada modalidade mista ou sui generis. Eu prefiro a expressão mista que é utilizada pelo professor Cássio Scarpinella Bueno, porque demonstra realmente o que ocorre nesta modalidade. É o chamado amicus curiae. No amicus curiae, pessoal, tanto ele pode ser convocado para ingressar no feito, quanto ele pode pleitear o ingresso no processo originário. Então, vem aqui comigo, porque nós temos aqui, então, o amicus curiae, que se escreve assim, amicus curiae, mas se pronuncia amicus curiae, tá? E aí, meu povo, perceba, em nenhum momento aqui eu trabalhei com a nomeação, a autoria e a oposição. E é este o objetivo do vídeo hoje, né? Destes dois vídeos que vocês terão à disposição neste momento, né? A partir dessa data. Veja, neste vídeo nós trabalharemos com a correção do polo passivo. Por quê? Porque é um instituto novo, importante, trazido pelo CPC de 2015, que veio a substituir a nomeação autoria. O Código de 73, o Código Revogado, tratava a nomeação autoria como uma das espécies de intervenção de terceiros. Só que esta era uma modalidade inócua, pela razão que daqui a pouco nós vamos apresentar, tá? A oposição, em verdade, ela nunca foi intervenção de terceiros. Apenas houve um erro, um equívoco do legislador do Código Revogado, que colocou a oposição em seu local incorreto. Colocou como uma das espécies de intervenção de terceiros o que ela nunca foi. Aprenda isso que eu vou dizer. Depois eu vou trabalhar mais especificamente no vídeo sobre oposição, que você vai encontrar no canal também, tá? Presta atenção que na oposição, o terceiro, que é o opoente, ele não deseja ingressar no feito para auxiliar uma das partes e muito menos responder em seu lugar. Preste atenção que a verdadeira intervenção de terceiros tem uma das duas finalidades principais. Ou o terceiro ingressa no sentido de auxiliar uma das partes ou para responder em seu lugar. Vem aqui comigo, porque você vai observar em cada uma delas. Na assistência, o terceiro ingressa com a finalidade de auxiliar, de ajudar uma das partes da ação principal. Na denunciação da lide, no chamamento ao processo e no incidente de desconsideração, ele, terceiro, é convocado para responder em lugar de uma das partes, tá? E no amicus curiae, o objetivo também é auxiliar a própria dinâmica do processo através de uma fundamentação mais apurada. Então, meus caros, não esqueça, na oposição, o opoente, que é o terceiro à ação originária, chamada de principal, ele não quer auxiliar e muito menos responder. Ele quer para si o bem disputado pelas partes na ação originária, como a gente vai ver. Então, se você tem dúvidas sobre oposição, que é um instituto importante, acesse aí o outro vídeo do canal que trata especificamente sobre ela, tá? Agora, nós vamos tratar nesse vídeo da nomeação autoria e da correção feita pelo legislador atual, que é a correção do polo passivo, tá? Vem aqui comigo e aí a gente passa para um próximo slide e aí eu chamo a sua atenção para esse ponto. Cuidado aqui que nós vamos trabalhar com um ponto importantíssimo. Importante você saber que a nomeação, a autoria, era tratada no Código 73 como espécie de intervenção de terceiros. O que é que acontecia na nomeação autoria?
você tinha uma pessoa A ajuizando uma ação em face de uma pessoa B, tá? Então, B, o réu dessa ação, apresentava a contestação e dizia na contestação que era parte ilegítima para a demanda. Parte ilegítima para a demanda. Por quê? Porque ele não titularizava o direito material discutido. Ele se afirmava que não era o verdadeiro proprietário ou possuidor desse bem disputado nessa ação. Então, imagine essa ação aqui sendo uma ação possessória qualquer. Ação possessória, tá? Uma ação de reintegração de posse, uma ação de manutenção de posse, né? Tanto faz. Perceba você o seguinte: nesse caso, o autor demandaria o detentor, o mero detentor, que você sabe que, como não é possuidor, não possui legitimidade para essa demanda possessória. Assim sendo, o detentor apresentaria na sua contestação essa ilegitimidade. E ele era obrigado a indicar o verdadeiro possuidor. Então, vem para cá, ó, ele era obrigado a, na contestação, alegando a parte ilegítima, apresentar o verdadeiro possuidor, que no nosso exemplo aqui é o C. O C é o verdadeiro possuidor. Pronto. Agora, preste atenção que no caso da nomeação autoria, o sistema exigia uma dupla autorização para que houvesse a sucessão processual. O objetivo da nomeação autoria, como a atual correção do polo passivo, é promover a sucessão processual, ou seja, o réu originário sai do polo passivo da demanda e o verdadeiro possuidor assume o seu lugar. Esse é o objetivo. Só que, como eu disse, o sistema exigia uma dupla autorização. O autor tinha que autorizar a autorização e o réu, ou melhor dizendo, a pessoa indicada pelo réu, que é o C, também tinha que autorizar. Como é, professor? É isso mesmo que você ouviu. Veja, na nomeação autoria, obviamente que o autor tem que autorizar para haver sucessão processual. Por quê? Porque é o autor que está demandando. Então, se ele demanda, ele escolhe com quem vai demandar. Essa é a lógica. Agora, exigir autorização de uma pessoa para ser processado, é óbvio que isso não vai dar certo, né, meu povo? Imagine você receber uma intimação e dizer, olha, Vossa Senhoria está recebendo essa intimação para dizer se aceita ser processado. O que é que você ia dizer? Não. Ora, se você diz não, então não teria cabimento a nomeação autoria e o processo, segundo o CPC 63, continuaria entre as partes originárias, o que, obviamente, resultaria em perda de tempo e de dinheiro. Por isso, pessoal, que era um instituto pouco utilizado. Eu trabalho há mais de 20 anos no Poder Judiciário e em toda a minha vida só tive conhecimento de uma nomeação autoria na época da regulamentação do Código Revogado, tá? Não era utilizado o instituto. O que é que fez o CPC de 2015? Eliminou do sistema. Hoje, cuidado, apesar de várias questões perguntarem isso, nomeação autoria não é mais regulamentada no CPC de 2015. Ela foi substituída, esse instituto foi substituído pela mera correção do polo passivo, que é o objeto desse vídeo. Analise até o final para você entender completamente, beleza? Vem aqui comigo, vamos lá para falarmos agora da correção do polo passivo. Correção do polo passivo, que muita gente chama de substituição do réu. O que é que existe aqui para você entender bem? De novo, ó, de uma forma parecida com o que a gente viu na nomeação autoria, existe uma pessoa A ajuizando uma ação em face de uma pessoa B, né? B aqui, então, o réu dessa demanda. O réu, ele vai apresentar uma contestação, a sua resposta, e nesta contestação, ele se declara parte ilegítima para a demanda.
parte ilegítima, do mesmo modo que nós vimos acontecer lá na nomeação autoria, tá? Agora, cuidado que ele se alega parte ilegítima ou, pelo menos, que não é o responsável pelo prejuízo causado. Então, ele é parte ilegítima de qualquer jeito. Não é o responsável pelo prejuízo causado e objeto aqui da demanda. Beleza? Ótimo. Então, à luz dessa contestação, pessoal, quando os autos subirem conclusos para o magistrado, né, o juiz ele vai analisar esta contestação e agora, no nosso sistema, ele vai determinar a intimação do autor. Então, o juiz aqui vai determinar a intimação do autor, só dele. Note, a pessoa que foi indicada pelo B não vai ser mais intimada, vai indicar a intimação do autor para, no prazo de 15 dias, emendar a sua petição inicial. Cuidado aqui, porque o B, ele alega na sua contestação que é parte ilegítima, e segundo o regramento atual, ele vai ter que indicar, obviamente sabendo quem é a verdadeira parte legítima, o C. Veja que é um sistema análogo à nomeação autoria. Só que, veja, o sistema agora determina a intimação apenas do autor. Para quê? Para que o autor, nesse prazo de 15 dias, altere a sua petição inicial. Então, ele vai alterar, ele deve promover a alteração da petição inicial para incluir a pessoa indicada pelo C no polo passivo. Então, note que ele vai poder promover no linguajar do CPC de 2015 a substituição do réu, né? Substituição do réu. Então, ele vai retirar da ação o B para incluir pessoa indicada pelo réu, o C, né? Substituição do réu, ou um litisconsórcio passivo entre o réu originário, que é o B, e a pessoa por ele indicada, o C, tá? Então, veja, qual é a base aqui? O que melhorou e muito é que o sistema é muito mais simples e dinâmico, né? A gente viu que o problema da nomeação autoria era a autorização da pessoa indicada. Ninguém ia aceitar ser processado. Se o processamento dependesse da vontade da pessoa, obviamente que nunca haveria ação judicial. Então, perceba você que na correção do polo passivo, o réu originário, que no nosso exemplo é o B, ele vai apresentar na contestação que é parte ilegítima ou não é responsável pelo prejuízo. E assim, sabendo, ele vai indicar, ele é obrigado, como a gente vai ver aqui, a indicar a verdadeira parte legítima. E diante dessa alegação, o juiz, ao receber o processo, vai intimar o autor, permitindo a ele que no prazo de 15 dias ele promova a sucessão processual, que o Código fala em substituição do réu, mas na verdade há uma sucessão, né, processual, para retirar o réu originário e colocar a pessoa por ele indicada. Isso, obviamente, se o autor acredita na alegação do réu. Se o autor desconfia, acha que o réu está mentindo, então o sistema também admite que ele mova a ação em face dos dois. Então ele vai promover aqui um litisconsórcio passivo entre o réu originário e a pessoa por ele indicada. Beleza? Então, ótimo. Agora sim vai haver um trâmite regular neste processo, né? Porque a sucessão processual independe aqui da indicação ou da aceitação da pessoa indicada pelo réu. Beleza? Volte aqui, pessoal, para a gente falar aqui agora do procedimento disso. Preste atenção que o que nós estamos tratando
é da correção do polo passivo. Então, existe uma pessoa A que ajuizou uma ação em face de uma pessoa B. B é o réu dessa ação, apresentou na contestação que é parte ilegítima. E aí note que se ele, B, na contestação, apresenta a sua ilegitimidade, o argumento dele é a ilegitimidade de parte, então não esqueçam que ele vai ter o dever de indicar, réu terá o dever de indicar a verdadeira parte legítima, sob pena, vou até colocar aqui embaixo, tá? Sob pena de arcar, com as despesas processuais, e indenizar e pagar indenização ao autor, né, pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação. Então, note você que nós teremos essa dinâmica em relação ao réu. Ele alega na contestação ilegitimidade, mas ele é obrigado, obviamente, se souber, a indicar a verdadeira parte legítima, sob pena de arcar com as despesas processuais e indenizar o autor dos prejuízos decorrentes da falta de indicação. Não esqueça, pessoal, que o autor ele vai promover uma emenda da inicial, né? Emenda da inicial. E essa emenda da inicial deve ser feita no prazo de 15 dias, tá? 15 dias. Então, você não pode esquecer o seguinte, que no prazo de 15 dias o autor promoverá a sucessão processual ou vai demandar, melhor dizendo, em face dos dois, promovendo aqui um litisconsórcio passivo, beleza? Então, ele tanto pode aceitar a indicação do réu e demandar só o C, no nosso exemplo, como ele pode promover ação em face do B e do C, do réu originário e da pessoa por ele indicada, tá? Cuidado aqui com a parte final. Vem aqui comigo, por favor, porque se o autor ele aceita a indicação do B, pessoal, ele está admitindo que errou, que processou o B de forma equivocada. E você tem que prestar atenção que para oferecer essa contestação, o B, o réu originário, teve despesas, né? Ele teve despesas. Então, nesse caso, o sistema determina que o autor reembolsará as despesas do réu e pagará honorários advocatícios ao seu procurador, ao procurador do réu, né? Ao advogado do réu, tá? Esses honorários aqui, pessoal, são estabelecidos pelo próprio CPC. Eles vão variar de 3% a 5% sobre o valor da causa. VC aqui é valor da causa, tá? O que é que pode ocorrer? É que esse valor da causa seja irrisório. Então, essa quantia aqui vai ser irrisória, né? Então, sendo irrisório este valor, que se o valor da causa for alto, obviamente 3 a 5%,
será uma quantia importante, mas se for um valor irrisório, então o próprio sistema determina que os honorários devem ser fixados pelo próprio juiz, né? Através do seu juiz de equidade. Então, haverá apreciação equitativa do juiz para a fixação desses honorários. E aí, meus queridos, preste atenção aqui que o sistema ficou muito melhor do que na regulamentação do CPC de 73. Então, não esqueça, para a gente finalizar o vídeo, CPC de 73, existia nomeação à autoria, agora não correção do polo passivo, nesse procedimento que eu expliquei para vocês. Não erre mais esse tipo de questão, tá? E aí, no nosso canal, você vai encontrar a outra modalidade que ainda resta no sistema, é procedimento especial, ela ainda continua muito sendo cobrada em prova, então você não pode perder, depois você dá uma conferida aí no vídeo sobre a oposição. Beleza? No mais, se você chegou até aqui, compartilha aí com teus colegas, deixa o teu like, deixa o teu clique aí, inscreva no canal e vamos para frente, meu povo. Vamos estudar, beleza? Forte abraço, pessoal. Até mais. Prazer aqui encontrar todos vocês.